O tão esperado depoimento de Lula a Sérgio Moro aconteceu em 2017, mais precisamente no dia 10 de maio de 2017. Muita gente estava especulando que o Lula poderia até ser preso nesse dia, no dia do depoimento, né? O que não aconteceu, inclusive, foi uma das coisas que o juiz Sérgio Moro, tratou logo de esclarecer no início do depoimento, ao que Lula responde que já sabia que isso não poderia acontecer. A grande mídia, a Globo, o SBT, esse pessoal todo, praticamente parou sua programação normal para falar do depoimento de Lula. Após o depoimento de Lula, a grande mídia esperava, enfim, uma contradição do Lula para que pudesse condenar ele de fato e mostrar a toda a população a contradição do Lula. Então tentaram de todas as maneiras pegar alguma coisa e aí não conseguiram. E foram extremamente covardes, principalmente aí no que se trata da revista Veja. É que a Veja publicou uma capa falando da Dona Marisa, dizendo a dupla morte de Dona Marisa, de Marisa, a mulher do Lula. Quer dizer, não conseguiram atacar o Lula diretamente, atacaram então a mulher dele. Escolheram um ponto fraco ali do Lula e atacaram justamente ali, mostrando que eles são capazes de tudo para defender os interesses deles. Mas aqui nesse vídeo, a pedido de uma das nossas membros, podemos dizer assim, membros da família NC, que fala aqui nos comentários, acabei de ler, eu publiquei outros vídeos, que é a Casey, um grande abraço aqui para a Casey, já mando aí para você, entre outras pessoas. Eu sempre leio também seus comentários, são muito bons. Tá? E você me fez uma pergunta que eu achei muito pertinente. Morpheus, você não vai comentar o depoimento do Lula em Curitiba? Justamente nesse vídeo que eu acabei de publicar, aqui está dizendo há 7 minutos atrás. E com isso, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente comenta a notícia dentro do contexto, porque sabemos que só assim faz sentido. Aqui também acesse o nosso, tanto pelo canal do YouTube, como também pelo nosso blog. Então, minha querida Casey, eu vou comentar aqui algumas coisas. Como foi um depoimento de 4 horas, mais de 4 horas de duração, ou 4 horas e meia de duração aproximadamente, não vai dar para comentar tudo, mas existem algumas pérolas aqui nesse depoimento. Eu vou citar algumas do que eu vi. A primeira delas, que eu acho que é a de mais importância, é quando o Sérgio Moro dá a palavra ao Lula no final do depoimento, já começa pelo fim, né? Então ele dá a palavra ao Lula e pergunta se ele quer fazer alguma consideração. Aí o Lula começa a falar sobre a perseguição midiática que ele tem sofrido. E o Sérgio Moro então fala, mas isso não é aqui que reclama. Ele disse, é sim, porque aqui o vazamento que vocês estão fazendo é que está alimentando essa grande mídia nessa perseguição midiática. Então, já que eu estou sendo perseguido pela minha questão pública, pelo meu mandato de presidente, então eu vou falar sobre isso. E que o Moro dizia que ele estava querendo fazer propaganda. Mas eu acho que na verdade é isso. O cara está sendo julgado pela presidência que ele fez. Então não é propaganda política, ele tem que falar sobre o governo dele. Logicamente, ele tem que falar sobre o governo dele, que é o governo dele que está sendo atacado. A figura dele dentro do governo dele. Não é a história do Lula no tempo que ele foi sindicalista, que ele foi não sei o que, quando ele trabalhava não sei aonde e não sei o que mais. Não é isso que está sendo julgado. É o governo do Lula. Então ele tem que falar sobre o governo dele. Isso não é propaganda política. Então a gente nota que o Moro tentava atacar essa questão. Agora, o Moro insistiu nessa questão, dizendo que mesmo assim ele não tinha nada a ver com isso. Aí o Lula disse sim, tem sim, você tem sim. Nessa hora me faltou assim um pouco, eu acho que o Lula foi muito manso, mas eu acho que ele estava ali sendo instruído pelos advogados, ele não ia atacar o Moro. Aí ele disse assim, olha, foi você, Moro, que autorizou o vazamento dos áudios meus com a minha mulher, com meu filho, com meus filhos e tudo mais, fazendo com que a Polícia Federal invadisse a minha casa, levantasse o colchão procurando dinheiro, arrombasse portão e tudo mais. Eu achei esse um dos melhores momentos, porque, sabe, o cara falou diretamente na cara do juiz que sim, ele está sendo parcial e sim, ele está colaborando com todo esse processo midiático que está visando aniquilar a vida do Lula. E se existe um processo, aqui que vem o ponto interessante, se existe um processo tentando aniquilar a vida do Lula, o Lula deixou claro com isso que o juiz Sérgio Moro está participando desse processo. Entende? Para quem entende essa questão mais profundamente, vai saber analisar e vai saber entender isso. O Lula disse na cara do juiz de que ele está sim participando do processo e não só isso, ele mostrou provas.
de que o cara realmente está participando do processo. Outra coisa foi a questão dos procuradores aí do Ministério Público, que o Lula também meio que atacou diretamente, dizendo que eles não estão fazendo um trabalho sério. Tá, então, existem diversos pontos, eu aconselho que vocês vejam um vídeo, mas eu selecionei aqui também alguns sites, como o BBC Brasil, que fala dos 5 momentos tensos no depoimento do Lula. Entre eles tem aqui a mandar prender. Logo no início da audiência, o Moro, justamente aquilo que eu falei para vocês, o Moro disse que não ia mandar prender o Lula. A outra coisa foi que Lula falou que nos últimos 30 dias iriam entrar para a história como o mês Lula. Foi o mês em que vocês trabalharam, sobretudo o Ministério Público, para fazer todo mundo acusado na Lava Jato dizer uma senha chamada Lula. Se não dissesse Lula, não valia. E realmente, nos últimos 30 dias, lembrando que hoje é 16 de maio de 2017 e o depoimento foi no dia 10 de maio, nos últimos 30 dias, realmente quem falava uma senha, eu vou entregar Lula, imediatamente era aprovado aí o processo de delação premiada e aí o cara poderia ser até liberto, seria retirado da prisão e poderia contar então o que ele sabia sobre Lula. Se falasse outra coisa sobre Temer, sobre Aécio, sobre, sei lá, qualquer outra pessoa, não era reconhecido então como delação e aí cancelava, não fazia nada. Tanto que o próprio presidente, o ex-presidente da OAS, ele falou que o Lula não tinha nada a ver com o processo, aí ele foi cancelada a delação dele. Quando ele disse que sim, tinha um negócio do Lula, aí sim, imediatamente ele foi liberado, justamente nesses últimos 30 dias que o Lula está falando. Então, eu acho que o Lula, deixar isso aqui claro, que existe uma senha contra o Lula, né, falando a Lula, então imediatamente era liberado. A responsabilidade sobre a crise, aqui na BBC ele diz o seguinte: Lula durante o depoimento negou saber do desvio da Petrobras. Aí o juiz perguntou se o presidente alimentava um sentimento sobre os prejuízos causados ao cofre público causado pelo esquema de corrupção. E aí o Lula disse para ele o seguinte: se ele se sente responsável de a Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil do Brasil. O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que perderam o emprego no setor de óleo e gás e da construção civil? Bem na cara. Uma resposta melhor do que essa, não sei se o Lula poderia ter dado, sabe? O cara tenta responsabilizar o Lula por todo o processo de corrupção no Brasil e o Lula pergunta a ele se ele se sente responsável pela destruição da economia brasileira através aí da construção civil, da gás e de óleo, de que a Operação Lava Jato de fato fez acontecer. Isso por quê? Porque todas as empresas envolvidas aí em alguma coisa com a Operação Lava Jato foram proibidas de participar de licitação pública. Por exemplo, hoje a Petrobras ela contrata empresas estrangeiras, porque as empresas brasileiras que estariam capacitadas para fazer obras na Petrobras estão envolvidas na Petrobras, aliás, na Lava Jato, ou seja, não podem participar do processo. E isso faz com que se quebre as grandes empresas brasileiras. Não só da Petrobras, como de toda e qualquer empresa pública. Essas empresas, como a Odebrecht ou a AES, não podem participar. E aí o Lula perguntou se ele se sente responsável por essa quebra da economia brasileira. Um negócio aqui também interessante é o iPad dos netos. Em outro momento, Lula reclama da demora de se restituir equipamentos apreendidos em março de 2016 durante a Operação Aletheia, a etapa da Lava Jato que levou coercitivamente o ex-presidente para depor e cumprir o mandato de busca. Quer dizer, lembra quando o Lula foi conduzido coercitivamente, ou seja, à força. E daí o Lula reclamou disso. Aliás, eu queria aproveitar, já que o senhor falou dessa coerção, determine que a Polícia Federal devolva os iPads dos meus netos. É uma vergonha que o iPad de neto de 5 anos está apreendido desde março do ano passado. Imagine, 5 anos de idade, o iPad da criança de 5 anos é apreendida pela Polícia Federal. E aí o Moro disse, não, é só pedir a restituição que é devolvido. Aí o Lula disse, não, já pedi, já foi falar. Não pense que as coisas funcionam. Isso é que nem no governo, não pense que tudo que o senhor pede as coisas fazem rapidamente. Outra bem na cara do Sérgio Moro também. PowerPoint, o Dallagnol que adora aparecer na grande mídia, que adora dar entrevista, que adora dar palestra, dizendo que o Lula é o comandante máximo da corrupção, não teve coragem de aparecer no dia do depoimento do Lula. Isso com certeza foi uma grande falta, porque aí o Lula poderia falar também diretamente a ele e perguntar um pouco mais sobre aquele negócio. Mas parece que o cara sabe que de alguma maneira o que ele faz não tem uma base
digamos, uma base legal muito forte, muito estável, e ele seria provavelmente desmascarado aí pelo Lula, né? E o Lula, engraçado, não foi o advogado do Lula que estava falando, não, tá? Essas respostas aí espontâneas que o Lula deu ao Moro foram. Como é que o cara poderia prever isso? Ele não se preparou para essas perguntas do Moro, por exemplo, sobre esse sentimento dele em relação à Lava Jato. Ele não se preparou. É a resposta que ele tinha mesmo, porque é uma demonstração de quem está ciente do que fez, do que faz e das suas responsabilidades de tudo que aconteceu no governo dele. Então é uma resposta realmente de quem tem convicção do que está falando. E aí o Dallagnol, numa dessa, com certeza não conseguiria se segurar, né? O Lula reclamou do Ministério Público que atua como acusação no processo, né? Acho que o Ministério Público fez uma acusação baseada em denúncias de imprensa. Todo esse processo é subordinado à Época, à Globo, à Veja. Na verdade, o Ministério Público está prestando conta a esses órgãos de imprensa, né? E aí uma enfática, e diz aqui que o procurador, na qual ele convoca várias etapas sendo apontado para o nome de Lula. O contexto está baseado no PowerPoint mal feito. Aliás, o doutor Dallagnol não está aqui para explicar aquele famoso PowerPoint. Aquilo é uma caçamba, cabe tudo. Aquele PowerPoint não está julgando Lula, pessoa física ou jurídica, está julgando Lula, presidente. E isso quero discutir, reclamou o Lula. Também tem aqui o site do Tijolaço, que publicou aqui os melhores momentos de Lula por Edson Lenini, publicado aqui no dia 11 de maio. E aqui tem diversas falas, aqui trocas de coisas, por exemplo, tem um documento aqui que fala do triplex. Aí o Lula pergunta, está assinado por quem? A assinatura está em branco. Então o senhor pode guardar por gentileza. Então o Lula falando, quer dizer, como é que um juiz pega um papel em branco que não está assinado por ninguém? Teoricamente qualquer pessoa poderia ter escrito aquilo em qualquer momento e levado para qualquer canto e dizer, está assinado, tem um documento aqui lhe acusando que você está dizendo, está assinado? Não está assinado. Então, amigo, de que vale isso? A questão aqui, mesmo que o documento existisse, mesmo que fosse verídico, a questão é o amadorismo como um juiz leva isso em consideração e tenta apresentar como prova. O próprio juiz, sabendo que o documento está em branco, não poderia nem ter citado aquele documento como possível prova de absolutamente nada. É trabalho do juiz saber o que é prova, o que não é. Entende? Então, o juiz Sérgio Moro, nesse ponto, mostra um amadorismo muito grande. E aí eu falo novamente, mostra uma tendenciosidade aí, uma parcialidade grande. Porque imagina, você vai pegar um documento em branco, e apresentar como prova. Esse documento, o Moro diz, esse documento que a perícia da polícia constatou ter sido feito uma rasura, o senhor sabe quem o rasurou? A PF, aí o Lula pergunta, a PF não descobriu quem foi? Não. Lula, então quando descobriu, o senhor me fala, eu também quero saber. Mais uma prova que também não estava assinada por ninguém, né? Inclusive nesse ponto o Lula fala, olha, esse negócio foi feito em 2004 e a compra do apartamento feita pela Marisa foi em 2005. Como é que existia um documento rasurado datado de 2004? Aí esse daqui é da questão da Petrobras, né? E vários outros pontos que vocês podem ver. Eu vou deixar aqui o link do Tijolaço, tem bastante coisa interessante aí para falar desse depoimento. Infelizmente, para mim, Morpheus, Oráculo, o depoimento é muito grande, não dá para eu analisar aqui todos os pontos, eu gostaria de comentar todos os pontos. Isso aqui daria uma série de mais de 30 vídeos se eu for comentar ponto por ponto. Então peço a compreensão aí, Casey, obrigado pelo seu comentário, mas peço a compreensão que eu não vou poder comentar todos os pontos. Mas eu deixo aberto a vocês, para que vocês mesmos comentem o que vocês acham, qual foi os melhores momentos, né? Quem sabe cada um de vocês possa fazer um comentário aí, dizendo para você qual foi o melhor momento e quais foram os melhores momentos desse depoimento aí de Lula a Sérgio Moro, tá certo? E com isso, pessoal, vou fechando aqui o canal Notícias Comentadas, aguardo os comentários de vocês e eu tô aqui agora online e vou ler alguns dos comentários de vocês. Enquanto isso, um grande abraço e até a próxima notícia.